com as pesquisas indicando um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, os outros candidatos correm contra o tempo para reverter esse cenário. São 18 dias até as urnas. Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, cada um à sua maneira, adotaram um discurso parecido, do voto útil. Em sabatina ao G1, nessa quarta, Ciro defendeu uma reforma tributária e detalhou mais uma vez a sua proposta do SP Ciro. Ele não poupou, evidentemente, ataques ao PT. Disse, por exemplo, que, abre aspas, o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tenha que consultar o seu mentor. Em outro momento, criticou o voto útil no primeiro turno, dizendo que o eleitor deve optar pelo menos pior, palavras dele. Apenas no segundo turno. Sobre a declaração de Haddad de que conta com o apoio de Ciro, o entrevistado classificou o posicionamento como inexperiência ou arrogância do petista. E questionado se já teria pensado na possibilidade de apoiar Haddad no segundo turno, Ciro declarou, abre aspas para ele, nem a pau, Juvenal. Eu não cedo ao Instituto de Pesquisa a minha responsabilidade com o meu país. Você viu que eu fui literal aqui, hein, Andreasa? Você já falou agora há pouco sobre os números, e a espera pela próxima pesquisa, mas e aí, hein? Dá tempo pro Ciro? Qual a estratégia dele a partir de agora? 18 dias, eu vou insistir, em campanha eleitoral é uma eternidade. Mas é uma eternidade para quem trabalha, né? Para quem encaixa o discurso. Não serve, portanto, não é uma eternidade, é um fardo para uma campanha como a do Geraldo Alckmin. Muito ruim. Do ponto de vista lógico, a posição dele, se ele tivesse com um espasminho de crescimento, faria sentido pregar o voto útil. Mas eu insisto nessa tese. Ele não se move, quando se move, oscila negativamente. E, projetando o segundo turno, as pesquisas mostram que o Bolsonaro é perfeitamente competitivo. Então, se o Geraldo Alckmin estivesse crescendo, ainda que um pouco, e o Bolsonaro tomasse pau, Juvenal, no segundo turno dos seus adversários, aí sim faria sentido a pregação do voto útil. Embora, ainda assim, fosse muito pouco como discurso, como mensagem de quem quer ser presidente da República. A mensagem do Geraldo Alckmin é muito ruim. A campanha é muito ruim. Nunca conseguiu se vender como candidato. O que é o Geraldo Alckmin? O que ele propõe para o Brasil? Por que ele deve ir ao segundo turno contra esses adversários? Ele está numa espécie de limbo. Perdeu por culpa do partido, é bom dizer, mas ele é presidente do partido, não lutou por isso. O lugar que nunca foi do PSDB, é bem da verdade, estava lá acomodado de anti-PT, de antagonista ao lulopetismo. Perdeu porque veio o Bolsonaro há muitos anos fazendo isso e tomou para si esse lugar e se consolidou nesse lugar. E é um caminho sem volta. Esse lugar do anti-lulopetismo foi tomado pelo Bolsonaro. E aí, fundamentalmente, o problema do Geraldo Alckmin nessa campanha, não conseguiu pegar um elevador nem para antagonizar com o Bolsonaro, que também era uma veia dada para ele pegar, e ele não conseguiu, está no limbo, então é muito difícil. No caso do Ciro, é óbvio que ele precisa dizer que não tem hipótese de apoiar o PT no segundo turno. Porque se ele faz isso, ele está corroborando o discurso do Haddad, a pregação do Haddad a favor do voto útil. Pô, se esse cara vai apoiar o PT no segundo turno, vamos votar no PT desde já. Então ele não pode correr nesse erro. O Ciro é destemperado, é maluco, manda prender jornalista, dá soco, mas de discurso político eleitoral ele entende. Vera, seguindo então, começando pelo Ciro, já que já emendou o Alckmin na história. Não, é isso. Diante de uma eleição que vai ganhando caráter plebiscitário de petismo e antipetismo, o Ciro tenta se consolidar como a terceira via possível. Terceira via foi um termo muito em voga nas eleições de 13, aliás, de 10 e de 14, e estava meio fora do radar agora, porque a pulverização era muito grande de candidatos. Então não ficava evidente quem seria uma terceira via, e as ondas pareciam que iam chegar mais ou menos próximas de vários candidatos na reta final, mas não, a polarização ocorreu nos extremos antes da hora, e agora o Ciro tenta reeditar uma pregação de terceira via, que é, claro, um pouco voto útil, mas ele consegue escapar do discurso só do voto útil, que é um discurso meio vazio, esse que o Alckmin faz, com base numa diferenciação ali ideológica em relação ao PT. Ele tenta se mostrar como alguém que não é petista. Ele falou numa dessas sabatinas, tem sabatina todo dia agora, que ser comparado a Dilma o ofende. Então ele vai tentando demarcar uma posição diferente da do petismo. Pode ser eficiente,
naquela circunstância que eu falei anteriormente, de que o eleitorado, vendo uma polarização com potencial nefasto no dia seguinte da eleição, procure um voto de segurança ali, procure alguém que não seja o PT para justamente tentar conter o Bolsonaro. Mas é um movimento sofisticado que eu não sei se o eleitorado está operando nesse nível de sintonia fina. Madu, o que você achou das palavras do Ciro Gomes? A gente já acabou embolando aqui Geraldo Alckmin, o assunto... Lembrando de mim, né? Eu tava aqui assistindo ao programa. Jamais. Não, você dá a última palavra. Eu já estava indo pro departamento pessoal, pensando que eu tinha sido... Não, eu amarro nada. Você amarra aí com esses braços viris pelados. Segue daí, você Madu. é que é o meu ursão. Não, agora... vocês querem que eu fale sobre o quê? A gente começou falando do Ciro e acabou falando do Alckmin na mesma resposta. Vou falar do PSDB. Vou falar do PSDB. O PSDB poderia estar o partido vacilão. Partido vacilão. Porque é historicamente vacilão. Desde aquela campanha do Serra, depois da campanha do Alckmin, em que não assumiam as contradições, a oposição ao Partido dos Trabalhadores, que já naquela época praticava não só roubalheira, como também incompetência, demagogia e populismo. O PSDB é o partido que vacilou também ao não expulsar o Eduardo Azeredo, né, lá na ocasião do Mensalão Mineiro. O PSDB é um partido vacilão que ainda tem nas suas hostes o Aécio Neves. O PSDB, como falou muito bem lá o Tasso Gereissati, né, vacilou em simplesmente aderir com armas e bagagens ao governo Temer, quando poderia ter dado apoio crítico, poderia ter colaborado de uma outra maneira, né? E agora eu acho que a campanha do Alckmin está colhendo exatamente isso. Porque mesmo a sensata opção por incorporar o Centrão para buscar a governabilidade é incompreensível e quase que inexplicável para o eleitorado. Essa é que é a verdade. Agora, concluindo a minha participação, para não atrapalhar muito a continuação do programa, todos os votos, agora todos os candidatos propugnam o voto útil. O Bolsonaro, o Haddad, o Ciro Gomes, o Alckmin, né? Todos os votos são úteis. Agora, são úteis para quem, cara pálida? Né? É útil para o eleitor ou é útil para aquele, né, que percebe, né, nesse tipo de argumentação, né, em que vota por gravidade, né? Eu chamo isso de voto por gravidade. Não é voto por convicção, é o voto por gravidade. É um voto por exclusão. Então essa é a solução que eu encontro, né, isso não é argumentação política para mim. Não nesse momento, o voto útil, mas é o que a gente vê. O único discurso dos candidatos competitivos vote útil em mim, né? No fundo, são todos inúteis.